nós temos a grata presença do nosso querido e amado irmão Oscar Trindade, o qual vai nos brindar com a palestra sobre a soberba. É seu, irmão, fica à vontade. Boa noite a todos. Fico muito feliz em retornar a esta casa de espiritualidade, onde passei momentos de grande emoção e de alegria no ano passado, quando conheci esta casa. Não poderia deixar de referir a atuação prestimosa, zelosa, atenciosa de todos os seus dirigentes, seus obreiros, de todas as pessoas que transformam esta casa em um ambiente de luz. A casa espírita, a casa de espiritualidade, ela pode e deve ser uma casa de ajuda e benemerência, mas ela é, não vos esqueçais, fundamentalmente uma casa de esclarecimento e consolação. Toda casa de espiritualidade, ela tem no seu sol o esclarecimento e a consolação, que é o que todos nós necessitamos. O tema de hoje, sobre a soberba, eu gostaria de iniciar com uma definição que eu encontrei, que achei muito adequada e muito apropriada, porque ela está ligada intimamente ao orgulho. Uma pessoa com soberba é uma pessoa orgulhosa, arrogante, excessivamente vaidosa, chega até a ser insolente. São pessoas que sempre têm razão, não ouvem a opinião alheia, não aceitam estar erradas, se sentem superiores às demais, são autoritárias e insensíveis. Estas são as características de uma pessoa com soberba e uma pessoa orgulhosa. Meus irmãos, o orgulho é, ao lado do egoísmo, um inimigo mortal para a nossa vida. O orgulho é a total falta de visão de que esta vida é muito rápida. O orgulho não nos leva a nada, a não ser solidão, abandono, depressão, malquerença. O orgulho é quando eu definitivamente me afasto de Deus. Quando eu consigo vencer o orgulho, quando eu trago para a minha vida o maior bem que uma criatura pode ter no seu coração, quando eu consigo antepor ao orgulho aquela vontade de humilhar o meu semelhante, de eu ter que rebaixar o outro para que eu me eleve. Quando eu ajo desta maneira, quando eu, por algum conhecimento que eu trouxe na vida, seja de ordem intelectual, de ordem financeira, ou algum poder que eu tenha,
na sociedade, e eu uso isto para machucar, ferir, rebaixar as criaturas, neste momento, eu estou decretando uma sentença de morte contra mim mesmo. Quando eu faço do orgulho a minha forma de viver, sempre querendo, de forma egoísta, de ter tudo, puxar para, como se diz na gíria, puxar para o meu assado todas as vantagens do mundo, porque eu me considero superior aos demais. Este orgulho, ele só me leva, e vos digo isso porque os amigos espirituais estão todos os dias a nos dizer: quando eu faço isso, quando eu ajo assim, eu me afasto em definitivo de Deus. Quando nós perdemos a companhia de Deus, por vontade nossa, quando nós nos afastamos de Deus, nós não temos direção, nós não temos caminho, nós podemos ir para qualquer lado. E aí o orgulho nos leva a uma outra situação terrível para a criatura humana. O orgulho, ele cria um karma, ele produz uma forma tão abjeta, desculpe a palavra, tão nojenta, que naquele instante e naquele momento, a criatura, ela fica descartada de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é produtivo, que é positivo, de tudo aquilo que enternece o coração. O orgulhoso, ele se transforma numa pedra, é um coração de pedra, ele se transforma num insensível. Através da arrogância, ele busca pisar nas outras pessoas, e com certeza ele trará para a sua vida um sem número de consequências, de perturbações de toda ordem. O orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, ele terá da vida, da lei de causa e efeito, da lei do retorno, uma das situações mais piores que uma pessoa pode apresentar, que é uma imensa solidão. E os amigos espirituais nos dizem, nos contam que no umbral, no plano espiritual, o orgulhoso sofre situações de grande angústia, de grande sofrimento, porque lá ele não submete ninguém, lá ele está encarcerado dentro de si mesmo. Portanto, meus amigos, o orgulho, ao lado do egoísmo, ele nos conduz a um abismo que não tem como retornar, a não ser por um grande sofrimento. Todos nós somos iguais, todos aprendemos com todos, independente de condição social, cultural, econômica, seja de qualquer ordem. Não há pessoas com superioridade ou inferioridade sobre qualquer outra pessoa. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Há uma expressão que se usa muito, que é terminada uma partida de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixinha.
Num jogo de xadrez, tem 8 peões à frente. E atrás, as torres, cavalos, bispos, rainha e rei. De forma dupla, menos a rainha e o rei. Terminado o jogo, a peça de menor importância, o peão, vai para a caixinha. E o rei, que é a peça nobre, vai para a mesma caixinha. Todos nós iremos para o mesmo lugar. Todos nós seremos julgados e colheremos em razão do quê? Em razão do que fizemos, e não do que temos, e não do que ganhamos. Nós levaremos uma única herança, a herança do que fizemos e o que deixamos no coração das pessoas, o que deixamos na alma das pessoas, as amizades que construímos, que cuidamos, que erigimos. E existe um aliado insuperável, e esse aliado insuperável está no mais belo escrito humano, no escrito, no discurso, na oração mais linda que se escreveu na terra até hoje, que são as bem-aventuranças, onde Jesus, entre as bem-aventuranças, há uma que ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu. Entenda-se, pobre de espírito, como os humildes. As bem-aventuranças, e esta bem-aventurança é a bem-aventurança da humildade. É isto que nós devemos colocar em nossas vidas, sabendo e entendendo que por mais conhecimento que nós podemos deter, por mais que nós saibamos, por mais cursos que nós tenhamos tirado, por melhor que seja o nosso cérebro, a nossa cultura, o nosso conhecimento, tudo é uma herança recebida nas encarnações e pelo amor divino. Todos nós estamos numa viagem sem fim a caminho de Deus. E o grande aliado dessa viagem, que não pode faltar em nossa vida, é a humildade. E a humildade não quer dizer pobreza nem riqueza, cultura nem falta de cultura. A humildade é aquela simplicidade de coração em que todos nós temos a consciência de que somos iguais a todos e estamos numa mesma e bendita viagem a caminho de Deus. Portanto, meus amigos, eu, de tanto observar, ler e aprender com a vida, talvez pelos anos percorridos nesta existência, eu tenho uma convicção absoluta que me dá uma certeza de coração e de alma para dizer a vocês: nós ignoramos a maior parte das coisas. Nós não sabemos. Emílio Mira Lopes, um grande professor espanhol da Universidade de Madrid, ele tem uma frase magnífica que eu gostaria de dividir com vocês. Ele diz: a verdade é como cristal, depende do lado que se mira. Ninguém, a não ser Deus,
nenhum de nós, aqui nesse plano de provas e expiações, onde infelizmente até hoje o mal predomina sobre o bem, aqui no nosso plano ninguém tem o conhecimento total da verdade. Nós conhecemos partes e parcelas da verdade. E o professor Emílio Mirai Lopes diz, com a sua sabedoria, de que a verdade é como um cristal, depende do lado que se olha, que se mira. Nós não temos a visão 360 graus, nós temos uma visão parcial. Nós vivemos aqui no planeta Terra, um planeta que ele é absolutamente insignificante em termos de tamanho no universo. O universo tem 10 sextilhões, universo observável, o universo que se conhece pelos mecanismos tecnológicos, pelos aparelhos, porque o universo é infinito. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem 200 bilhões de estrelas. As galáxias do mundo, do universo, perdão, elas são calculadas em mais de 3 trilhões. A Terra é habitada hoje, no último censo, por 8 bilhões de pessoas. E com essa estatística que eu estou dando aos senhores e às senhoras, nós nos deparamos com algo muito pobre aqui na Terra, quando uma pessoa arrogante, orgulhosa, insolente, chega para nós e diz assim: você sabe com quem está falando? Quem de nós já não viu na vida de relação, na existência, o arrogante, o orgulhoso, o soberbo dizer: você sabe com quem está falando? Eu digo: eu sei. E eu dou essa estatística. Eu estou falando com alguém que mora num planeta insignificante em termos de tamanho, com 8 bilhões de pessoas, e que é mais um, e tem uma vida limitada, uma vida efêmera. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, com todo carinho, eu vos digo que os humildes são os filhos diletos, são os espíritos diletos que estão à nossa frente. Não nos esqueçais que Jesus queria a simplicidade e a pureza das crianças. E eu me recordo agora para vos trazer um fato ocorrido e acontecido com o nosso saudoso espírito, hoje espírito, mas que viveu até alguns anos atrás, Francisco Cândido Xavier, que deu um exemplo de humildade que se contrapõe ao orgulho de uma forma extraordinária, que eu gostaria de contar a vocês, tamanha a beleza moral e a beleza humana desse fato. A Terra não conheceu um médium até hoje da estatura de Francisco Cândido Xavier. Ele era e ele foi puro amor e pura renúncia. Ele sofreu as dores do corpo, ele se entregou àquelas criaturas que iam lá pedir, clamar por um consolo
pela perda do esposo, de um filho, de um neto, de uma mãe ou de um pai. E ele secou milhares e milhares e milhares de lágrimas e de dor. Pois um dia Chico Xavier, já com 75 ou 77 anos de idade, Chico Xavier e Pedro Leopoldo estava um tanto febril e ficou no centro espírita atendendo as pessoas até às 4 da madrugada. E ao terminar o atendimento, já amparado, febril, doente, praticamente quase sem visão, Chico Xavier, ele foi conduzido para sair do centro espírita. E uma senhora irrompe na sala, uma senhora que havia recebido uma mensagem ao começo da reunião, e ela diz assim: o senhor tem que me ouvir. E Chico, com um fiapo de voz, disse: sim, minha irmã. Fale, minha irmã. E ela diz para ele: o senhor me deu uma mensagem de um filho que eu perdi há um mês atrás. E esta mensagem eu não reconheço como sendo do meu filho. Esta mensagem tem alguma coisa parecida com o meu filho, com o que ele viveu, com o que ele sofreu, coisas particulares. Mas a maior parte das coisas eu não reconheço como sendo do meu filho. Este fato nunca aconteceu em toda a vida do apostolado de Chico Xavier. E este homem teve a humildade de sentar numa cadeira, chamar a senhora, pedir a carta. E ele baixou a fronte, sentou, cadeira ao lado da mesa, e disse assim: minha irmã, espere. Baixou a cabeça e começou a revisar a carta. E riscava, acrescentava, riscava, acrescentava, e ficou assim por uns 5 minutos, riscando e acrescentando situações àquela carta, como se tivesse reescrito a carta parcialmente. E aí entregou para a senhora e pediu: minha irmã, leia. E ela leu a carta. E ela, num pranto incontido, banhada em lágrimas, se abraçou a Chico Xavier e disse a ele: eu reconheço a carta, é do meu filho. Agora tem situações aqui que o senhor psicografou que eu reconheço plenamente que é o meu filho. E sabem qual é a resposta de Chico Xavier? Ele disse: minha irmã, me perdoe, me desculpe, eu estou doente, eu estou muito cansado, eu realmente me equivoquei. Teve situações aqui que ficaria difícil para a senhora entender e compreender. Minha irmã, me perdoe e me desculpe. Senhores, esta história é a história de um coração humilde. Essa história é uma das mais belas e grandiosas do apostolado de Chico Xavier. A humildade
a simplicidade, a generosidade, o amor que ele teve pelas criaturas, manifestando e pedindo perdão. Assim, meus amigos, esta situação narrada nessa história, ela nos conduz a uma conclusão. Nós precisamos de três aliados na vida em que nós caminhamos nessa existência. Sejamos humildes, é a primeira. Sejamos humildes, é a segunda. E sejamos humildes, é a terceira. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu gostaria de dividir com vocês, porque realmente ela vai fazer com que todos aqui nesta sala reflitam e meditem, e eu faço uma súplica: meditem com esta frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, nada é definitivo, nem a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das mágoas que carregamos. Francisco Cândido Xavier, a meu juízo, e salvo o melhor juízo, deixou um herdeiro, um médium brasileiro, que eu tenho profunda admiração, Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, ele psicografou do grande poeta indiano Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura de 1913. Ele deixou uma página memorável para que os senhores, e eu os convido também a refletir sobre essa página de luz, que diz a psicografia de Divaldo Franco: o inimigo maior não é o declarado, mas o oculto. O inimigo que se deve vencer não é o de fora, mas o de dentro da alma. O feroz inimigo não deve ser odiado e perseguido, mas amado e superado. Quando livre dos inimigos de dentro, ocultos no coração, o homem liberta-se dos adversários de fora, porque aquele que se vence, o mundo inteiro vence. Eu gostaria de encerrar dizendo que a grande vitória que nos deve causar um grande orgulho, o orgulho bom, é a vitória sobre nós mesmos, é a vitória sobre as nossas más inclinações. Este deve ser o motivo de orgulho, porque esta é a vitória espiritual, não é a vitória material. Eu gostaria de, me lembrando das palavras do presidente Rui, quando me apresentou, ele falou
que quando recebemos um tapa, temos que amar aquele que nos deu o tapa. Eu gostaria de dizer a vocês que a minha compreensão disto, de alguém que me faz o mal, a minha compreensão, respeitando todos os entendimentos, porque Jesus nos disse, se der um tapa, ofereça outra face. Mas a nossa condição humana aqui na terra, ela nos deve conduzir a uma ação mínima, qual seja, não responder, não reagir. Este é o perdão. Se alguém comete uma maldade infinita dentro da minha casa, com a minha família, eu reconheço, ainda pela nossa evolução aqui na terra, a dificuldade do perdão radical. Mas eu tenho que admitir, por esta beleza incomum, por esta luz que é a doutrina espírita, consoladora, que reconforta, que diz para nós que não há morte, que a vida prossegue, nós iremos prosseguir, nós iremos a caminho da estrada de luz de Jesus e de Deus. Aquele que me faz o mal, eu não devo retribuir o mal. A não retribuição do mal, este é o perdão que no nosso estágio evolutivo, a maioria das criaturas da Terra, elas estão em condições de não retribuir o mal. Não retribuir o mal é o maior perdão que nós podemos dar a alguém, até que todos nós possamos um dia abraçar e perdoar aquele que nos fez, ou aquela, muito mal. Não vos esqueçais, a vida prossegue, a vida não vai terminar para nenhum de nós aqui. A vida, ela vai prosseguir. E nós temos uma tendência inata, que é a bondade. A bondade nos aproxima de Deus, porque a maldade de quem comete a maldade sofre e sofrerá muito, nesta vida ou em outras vidas. Não vos esqueçais, todos nós temos um encontro marcado. Nós vamos nos reencontrar com os nossos afetos, com os nossos amigos, com aqueles que foram nossos inimigos. Nós vamos nos reencontrar. O espírito é imortal, não há morte. O que termina é o corpo, é a veste transitória. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, afastai de vossas vidas a soberba, o orgulho, e tende por companhia a humildade que nos aproxima definitivamente de Deus. Muito obrigado.